Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 10. Vamos fazer um breve estudo dos versículos 9 a 16. É a continuação do encontro entre Pedro e Cornélio, como vimos no estudo anterior. Versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres imundo. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Bom, meus irmãos, como vimos no estudo anterior, Cornélio tinha enviado os seus servos para buscar Pedro, conforme tinha ordenado o anjo do Senhor. Pedro subiu ao eirado para fazer uma oração, mais ou menos na hora do almoço. Aqui no versículo 10, inicia-se, estando com fome. Como era a hora do almoço, Pedro estava com fome. Nesse momento, ele foi tomado por um êxtase, ou seja, uma condição espiritual que lhe permitiu entender os mistérios de Deus. Versículo 11. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então, a visão de Pedro, que estava com fome, nesse êxtase, foi essa: um lençol descendo do céu, contendo toda sorte de animais. Então, uma voz dirigia-se a ele e disse: Levanta-te, Pedro, mate e coma. Porém, Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Vamos lembrar do Antigo Testamento, onde Deus passou as suas leis, os seus mandamentos para Moisés. E nelas continham muitas restrições alimentares, que não é nem o foco do nosso estudo, mas é só para a gente entender a referência aqui, que Pedro era judeu, e ele não queria quebrar nenhuma das leis dos judeus, que diziam que ele não poderia comer, um exemplo, a carne de porco. No versículo 15, ao que Deus purificou, não consideres comum. Aqui é interessante nós observarmos que o próprio Deus trouxe para Pedro, em uma visão espiritual, e o orientou a matar e comer para saciar a sua fome de qualquer tipo de animal. Ou seja, ele quebrou aquela restrição alimentar que anteriormente tinha sido imposta para o povo de Deus. O contexto dessa história que Pedro está vivendo nesse momento é justamente essa quebra de paradigma, pois a palavra de Deus, que anteriormente era direcionada apenas aos judeus, agora estavam sendo levadas para os gentios também. A salvação de Deus também passou a alcançar os gentios. E nós entendemos que essa restrição alimentar, ela se referia exclusivamente ao povo de Israel,
que era uma forma de haver uma distinção entre o povo de Deus e os pagãos, e que agora não teria mais sentido. Vamos continuar os estudos no próximo vídeo para que nós entendamos o contexto da história. Mas o mais importante, meus irmãos, é entender que Deus está aqui para todos, que a salvação está ao alcance de todos. Basta que nós nos entreguemos, que nós possamos ter os nossos corações entregues a Jesus Cristo e que nós possamos ter fé na salvação através do sangue de Cristo. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.